Bom, vamos entender como é que funciona a decomposição vetorial. A decomposição vetorial vai servir para achar um componente x e uma componente y de um vetor. A gente só pode fazer essa componente vetorial em uma situação, quando eu tiver um vetor na diagonal, que é o caso desse vetor AR aqui, né? Então, eu tenho esse vetor na diagonal. Aí, nesse caso, para a gente achar essas componentes, a gente vai achar uma componente no eixo y e uma componente no eixo x. Mas antes, vamos lembrar como é que a gente acha o seno e o cosseno de um ângulo. Então, como é que eu acho o seno de um ângulo? O seno, eu vou achar pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Porque isso vai ser importante para que a gente possa achar as componentes x e y de um vetor. Aqui eu vou chamar, como o vetor é A ou o vetor A, que eu quero achar as duas componentes vetoriais, então eu vou chamar aqui de AX, de AY e aqui de AX. Vamos lá, vamos começar com o seno do ângulo, tá? No seno, a gente vai ter o cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o oposto a esse ângulo θ? O AY. Então, vai ser cateto oposto, que é o AY, dividido pela hipotenusa, que é quem? Que é o próprio vetor A. Então, A aqui. Multiplicando cruzado, a gente vai ter que AY é igual a A vezes o seno do ângulo. Então, aqui eu já achei a componente vetorial AY. Agora, vamos achar a componente vetorial AX. Como é que eu acho AX? Cosseno é igual o cateto adjacente, então vamos lá. O cosseno é igual. Quem é o adjacente ao ângulo? O AX. Quem é a hipotenusa? A. Multiplico cruzado. Aqui eu vou ter que a componente AX vai ser igual a vezes o cosseno do ângulo. Todas essas contas eu só fiz para achar essas duas fórmulas. Para achar a componente AX e a componente AY. Para achar a componente AX, a gente vai pegar o vetor A e multiplicar pelo cosseno do ângulo. Para achar a componente AY de um vetor, a gente pega o componente A, certo? E multiplica pelo seno do ângulo. Vamos entender melhor no próximo exemplo como é que a gente vai utilizar essas duas funções que a gente acabou de achar. Esse A é o módulo do vetor, que pode ser A, pode ser B, pode ser C, e assim por diante, depende do que for usando. Bom, vamos lá. Seu Joaquim empurra um carrinho por meio de uma barra de ferro.